Olá a todos, bem-vindo a este canal. Eu queria fazer uma pergunta para a sua reflexão, que é a seguinte: nós servimos a Deus ou nos servimos dele? Veja bem, nos tempos do profeta Malaquias, as pessoas se dividiam. Havia dois grupos. Um grupo que dizia o seguinte: é inútil servir a Deus, é inútil guardar os seus preceitos. E esse mesmo grupo dizia: felizes são os orgulhosos, os soberbos, porque eles tentam a Deus, eles fazem o que é errado e escapam. Ou seja, aquelas pessoas reclamavam da sua condição. Elas faziam tudo exteriormente, porque dentro delas não havia, de fato, o desejo de servir a Deus. Muitas pessoas até fazem obras, mas Deus pesa as intenções. Muitos pensam que agradam a Deus nos seus serviços, mas você sabia que muitas pessoas não servem a Deus como pensam, mas servem aos seus próprios interesses? Tudo que elas fazem é por uma promoção ou por um desejo pessoal, por algo que elas querem alcançar, mas simplesmente elas usam o nome de Deus, usam a sua palavra para que possam atingir os seus objetivos. Isso é muito mal aos olhos do nosso Deus. Quando a pessoa age dessa maneira, ela serve a si própria. Quando buscamos a glória pessoal, a honra para nós, então não é a Deus que servimos. Servimos ao nosso ego, aos nossos caprichos. Toda pessoa que busca a honra neste mundo, que busca a glória dos homens, todas essas pessoas que agem dessa forma não estão servindo a Deus. Mas aqueles que são sinceros em tudo que fazem, aqueles que obedecem à palavra de Deus, que são voluntários no que fazem, não fazem nada forçadamente, contrariados, mas tudo que fazem é de boa vontade. Tem prazer em servir a Deus, tem prazer em estar com Ele, em obedecer a sua palavra. É como, por exemplo, quando o Senhor Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta não teve tempo para dar atenção a Jesus. Ela imaginava que as coisas que ela tinha para fazer em casa eram inadiáveis e mais importantes do que ela ficar ali aos pés de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Porém, Maria não teve essa mesma percepção, ela não teve o mesmo pensamento de sua irmã Marta, mas ela sentou-se aos pés do Senhor Jesus para ouvir os seus ensinamentos, e para ela aquilo era o mais precioso. Às vezes, as pessoas pensam que é inútil escutar a voz de Deus, porque talvez elas tenham outras coisas mais importantes para fazer, ou pelo menos elas julgam que para Deus é mais importante fazer do que ser. Marta disse para Jesus: manda minha irmã me ajudar. Não te importas que eu fique a servir sozinha, enquanto a minha irmã fica aí aos teus pés? Ou seja, ela fez o próprio julgamento. Para ela, o que Maria fazia era um desperdício de tempo, porque na verdade o importante é o que ela, Marta, fazia, as tarefas, os serviços. Infelizmente é assim que muitos que se dizem servos de Deus têm procedido. Eles acham que o seu trabalho, que o seu serviço, que as obras que praticam é mais importante do que o seu relacionamento com o seu Senhor. Acham que é mais importante fazer algo, fazer alguma coisa, do que ficar aos pés do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer a todos o seguinte: antes de sermos servos, temos que ser filhos. Primeiro, eu sou um filho de Deus.
depois, como filho, eu o sirvo. É assim que Deus nos trata, como filhos e depois como servos. Se eu não tenho comunhão com Deus, se não busco a sua vontade, então eu posso ter muitas obras, eu posso ter muito trabalho, posso ter muito serviço, mas eu serei como a igreja em Éfeso, cheia de obras. Cada dia mais aumentava os serviços, mas aquela igreja foi recriminada. Aquela igreja sofreu uma repreensão por parte do Senhor Jesus. Jesus disse o seguinte: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então é preciso arrependimento. Ou seja, muitas obras, muito trabalho, muito labor, mas nenhuma comunhão, pouca comunhão, o amor havia se esfriado. É muito importante que tenhamos essa consciência, porque na hora de Deus honrar, Ele vai honrar os que verdadeiramente o servem. Ele disse, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Deus faz a diferença entre todos. Há uma diferença. Vamos servir a Deus com sinceridade. Vamos ao seu altar com um coração sincero, desejoso em agradá-lo. Vamos priorizar o que é mais importante, que é o reino de Deus, que é o Espírito Santo. Se nós priorizamos o mais importante, que é o reino de Deus, que é a salvação, que é o Espírito Santo, então todas as demais coisas serão acrescentadas. Não resta dúvida que Deus quer que haja uma diferença na vida do seu povo. Obviamente, uma pessoa que crê em Deus, que tem a sua vida nas mãos dele, não pode viver uma vida derrotada, depressiva, fracassada, porque tem dentro de si o Espírito do Deus Criador. Não quer dizer que essa pessoa não enfrente lutas. As lutas fazem parte da vida, com Deus ou sem Deus. A diferença é que aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si prevalecem, vencem. Afinal de contas, Deus está no controle da vida daquela pessoa e Ele honra aqueles que o servem. Pense nisso. Servimos a Deus ou a nós mesmos? A nossa intenção é de glorificar a Deus ou buscar honra para o nosso próprio nome? Isso fará toda a diferença na sua vida. Deus abençoe a todos.